irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muitos espíritos elevados, adiantados, contribuíram para muitos conhecimentos que nós temos tido nos livros do Evangelho e em outros lugares, porque eles compareciam naquela época como enxume de abelhas. E Allan Kardec, diante dos estudos, diante da compilação que ele fazia dos livros, que foram bastantes, eles aproveitavam todo o conhecimento, tudo aquilo era guardado, né? E depois eles colocavam então, editavam nos seus livros. E Henri, Paris, 1863. Esse foi um dos nossos colaboradores que nos ajudaram. Então ele nos diz: Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, cunhadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes que vieram por último, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Então, estes que são considerados por últimos, conforme já disse, que temos de primeira hora, de última hora e assim por diante, foram anunciados e também foram profetizados desde a vinda do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais dos seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando na mais base e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza, certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar conta de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa, interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para avançar mais e mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos, sob a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Este é um dos primeiros sentidos dessa parábola, cujos ensinamentos contém, como todos a que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sobre todas as formas e sobre todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo da solidariedade, que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Isso nos diz Henri, Paris.
no ano de 1863. No mesmo ano, Erasto, protetor do médio, esse espírita que muitas vezes se comunicou em Paris. O Erasto nos diz: não percebeis desde já a formação da tempestade, que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar e ensinar o povo um novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumpram, bem ou mal, as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Nada de temor. As línguas de fogo, estão sobre as vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor de sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados também estarão convosco. Certamente falarei com pessoas que não quererão ouvir as palavras de Deus, pois ela sempre recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, abstinências aos devassos, mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sobre os constantes esforços da enxada e do arado evangélico. Ide e pregai. Sim, todos vós homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia a dia. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falarei como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas da fogueira do sacrifício. E de homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitai os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmo. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós como as névoas da manhã e os primeiros raios do sol matinal. A fé e a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza, de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti com coragem para remover essas montanhas de maldade, das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis
muito vagamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, tanto espiritual como material. Então, vocês estão vendo quanta coisa linda ele está nos passando. E ele diz ainda, e depois, levando a palavra divina aos grandes que a desprezaram, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhe reservou. Arme-se de decisão e coragem em vossa legião. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra está preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas cuidado, entre os chamados por espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis, se entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-lo pelo ensino, pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-lo, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Então, vocês estão vendo que essa alerta de, olha, gente, em 1800, né, já se falava do que iria, né, que nós iríamos passar, da situação nossa, e ainda eles vão continuando desde aquela época, falando, batalhando, dizendo, né, e que a gente tem que ser, sabe muito bem, os espíritos, aquilo que está certo, aquilo que deve fazer, né? E se ele age de uma maneira diferente, então ele não é espírita, conforme ele disse aqui. Todos nós devemos ficar alertas, procurar cada dia mais buscar uma situação que nos leve a um bom termo e que nós devemos nos juntar, orarmos, pedirmos para vencermos as nossas tentações, procurar fazer aquilo que é certo, para que a nossa luta não seja inválida. E assim por diante. E que nosso Pai nos abençoe a todos nós.